A gente está aqui no grupo de Lei Geral de Proteção de Dados, é um grupo de estudo. Hoje a gente vai estar discutindo não mais DPO, que foi o que a gente discutiu semana passada, mas a gente vai estar discutindo os vários níveis de operador de dados, para que a gente entenda como que a responsabilidade de cada um deles aconteça, né? E, em função disso, a gente imaginar que um controlador nem sempre é uma pessoa muito técnica, a pessoa que vai ser o CNPJ, né, que vai estar lá cuidando, ou os sócios que vão ser o CPF, vão estar cuidando da empresa, eles contratam pessoas ou empresas para cuidar da rede, para cuidar do aplicativo, para cuidar da parte de segurança e até de treinamento, que devem ser considerados, cada um no seu nicho, operador de dados. E aí está aberta a palavra, né, para a gente poder debater essa questão de ver como é que um controlador pode estar conversando com um operador de dados e transmitindo responsabilidade ou não, e quais são os limites. Quem vai abrir a palavra aí? Deixa eu abrir aqui, então. Passa aí. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um assunto bem interessante, a parte de quem faz, né? É aquela velha história que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o controlador, né, ele sempre precisa de algum apoio em algumas atividades que ele executa na sua empresa. Então, uma situação em que, se ele não tem um conhecimento muito técnico, provavelmente ele vai contratar uma empresa, um profissional para fazer serviço. O que ele precisa fazer é verificar se a atividade desse contratado tem algum tipo de dado pessoal envolvido. Tendo algum tipo de dado pessoal, ele vai ter que determinar quais são as ações que esse contratado, nessa empresa ou profissional contratado, vai ter que realizar. A partir desse momento, quem definiu essa execução foi o controlador, e a pessoa contratada vai ter que seguir as orientações conforme foi orientado. O que ele tem que fazer também é ter essa preocupação, dizendo se ele tem todo o controle técnico para poder garantir a execução dessa outra parte, para que ele não passe essa informação também para outros sem nenhum tipo de controle. Hoje a gente já esteve discutindo aqui sobre essa questão que publicaram no LinkedIn lá, de um sindicato que entrou contra uma cooperativa, e até o Rodrigo comentou que ele entrou contra duas empresas, uma é uma maior, né, e uma cooperativa menor, e a menor perdeu porque ela não tinha um responsável pela parte de dados, que eu acho que é o que você está falando, quer dizer, tem que ter alguém que tenha um conhecimento até para apoiar tanto o controlador, para ele entender as responsabilidades dele, quanto os diversos operadores, e todo mundo está entendendo, até através dos contratos que vão ser formalizados, esses limites e as responsabilidades, não é mesmo? Sim. É nesse momento, desculpa, nesse momento que entra o DPO, então? Também. O DPO, ele é o responsável pelo tratamento de dados. A gente entendeu que ele não era, que ele era mais consultivo. Então, a gente precisa entender quem que é o responsável pelo tratamento de dados. Isso. Embora eu sempre entendi que o DPO, ele também seria o responsável, mas não ficou muito claro quando isso a gente conversou. O que ele tem que... A empresa contratada, né? Vamos falar assim. O que aconteceu aí, que no meu entendimento, foi que eles usaram o texto da lei e falaram, você não tem um encarregado de proteção de dados, aí, né, você corre um risco. Então, esse risco aí, ele é pertinente. Na realidade, ele já condenou, Marcos. Eles já condenou, não falaram só do risco, não. Eles falaram o seguinte, olha, já que você não tem, você está condenado até que você tenha. Isso, é porque ele não garantiu lá, né, o cumprimento da lei lá. Nos primeiros, uma das coisas mais básicas lá seria a contratação do encarregado. Teria que ter nomeação de um encarregado. E isso aí tirou como dizer, ele tirou aquela situação de segurança. Peraí, então se ele não tem alguém que é o responsável pela representante legal pela proteção de dados da empresa, então ele está totalmente inseguro. Então não... E você entende que o responsável, por exemplo, se ele tivesse um DPO, esse DPO seria o responsável? Perante a visão dele, sim.
ele acharia que, bom, ele tem uma pessoa que ele vai estar dando um apoio à empresa para que a empresa se proteja, cumpra todas as medidas técnicas, administrativas, né, medidas de segurança, para que a empresa pudesse cumprir. Então, ele usou o fato da empresa não ter o encarregado justamente por conta dessa falha aí de proteção. Mas você concorda que na última discussão que a gente teve, a gente colocou que o DPO ele não seria tão responsável, que ele seria mais consultivo? Ele é consultivo. Então ele não pode ser tratado porque ele é o como canal responsável. Isso, ele é o canal de comunicação. Porque ele é o canal de comunicação. Esse é o entre o controlador, o titular e a... Isso. Né? Então, olha só, a gente tem o controlador, o DPO, o operador de dados e o titular. Então tem que ter mais um cargo aí. Na verdade, o DPO... Ou em pequenas empresas ele pode até acumular os dois cargos. Pode. Esse que é o grande debate que está acontecendo, né? A gente está ouvindo aí situações de que o próprio Ministério do Trabalho já está avaliando a possibilidade de criar a função de encarregado de proteção de dados, justamente para definir essas questões aí. Na maioria das empresas isso não vai acontecer, né, Marcos? Por exemplo, mesmo que o cara ele tenha muitos funcionários que sejam vendedores, às vezes a estrutura interna dele, administrativa, é pequena. Sim. Então ele vai acumular cargos. Sim. E o que aconteceria se ele acumulasse cargos? Seria um problema? Bom, depende do desvio de funções, né? Se for criado o CBO e ele fizer isso aí, ele vai dar desvio de função. Não, mas ele pode estar acumulando cargos. Mas a sugestão é que ele não acumule cargos. É isso aí. Mas a sugestão como é que aconteceria numa empresa de pequeno porte que, por exemplo, eu estou falando pequeno porte, não significa que ela seja pequena, não. Pequeno porte de estrutura. Porque às vezes você tem... Terceiriza. Hein? Terceiriza, como se faz com a contabilidade, por exemplo. Eu não tenho estrutura para ter um setor contábil na empresa, terceiriza. Isso. Mas o DPO também poderia ser terceirizado? Poderia. Sim. É a prática mais comum, na verdade, de terceirização. Então, que é o que vai acontecer com a maioria das empresas. Então, você tem que ter dois contratos quase que obrigatórios. Do mesmo jeito que você tem um contador que vai te representar na parte fiscal, você teria que ter um contrato de DPO e um contrato de responsável técnico para tratamento de dados. Poderia. Que não é o operador. O operador que cuida da aplicação é um outro caso. Ou você acha que o operador poderia ser um responsável pelo tratamento de dados? Porque, no caso, quem desenvolveu as regras de negócio, ele teria maior capacidade, mesmo que ele entrega o software, e ele poderia também entregar um serviço extra baseado nessa parte do tratamento de dados, né? Que é dar entendimento do que pode, o que não pode, como é que pode vazar, e até fazer as medidas, a mitigação, né? A prevenção, para que não tenha vazamento de dados. O operador de dados poderia ser o responsável? Pode. Ele poderia acumular? Na minha visão é o seguinte, o operador, se ele é um desenvolvedor do sistema e aí ele tem todas as características, né? Se ele for controlar os arquivos, for guardar esses arquivos para ele, né, ele vai seguir a orientação do controlador. Olha, tá aí as informações. Então, você vai fazer o controle para mim dessa forma, eu quero que você proteja assim, eu quero que o acesso fique dessa forma. A partir do momento que esse operador, se ele, por acaso, tomar uma decisão diferente do controlador, ele se torna controlador. Porque ele tomou uma decisão de fazer um tratamento diferente. A gente entendeu isso lá atrás, Marcos. Isso. Então, e o cara teria, se ele tem uma determinada função a cumprir, ele teria que assumir a responsabilidade porque ele desviou do assunto. Ele desviou do tema ou ele desviou aquela direção. Então, ele assumiu um risco. E aí ele vai ser questionado por isso. Mas ele não está se tornando um controlador. O controlador é um só. Quem é o responsável, a pessoa que é responsável, ele não terceiriza a responsabilidade. Então, ele tem que ter capacidade. Aí, por exemplo, aquilo que a gente falou que o DPO é essa função, ele pode virar para o DPO e falar assim, olha,
aconteceu algo ali, você tem que falar para mim se aquilo ali está correto ou não, para eu tomar uma decisão. Isso, Mas por isso que o DPO, do controlador, ele tem que falar com a pessoa responsável do outro lado, que pela lei tem que ter um encarregado também. Então, é de encarregado de controlador para encarregado de operador. Por que o operador precisa de encarregado? Se ele já tiver um funcionário, pronto, ele já tem que ter um encarregado. Se é o fato dele ter, de fazer tratamento de dado pessoal, ele também já tem que ter o encarregado. Então, a gente está formando. Não dá para colocar um encarregado. Não é possível você colocar um encarregado de um controlador sendo encarregado de 30 operadores. Cada um tem que ter o seu. Então, aí você vai falar de encarregado para encarregado. Não, olha só, Marcos. Às vezes a gente tem operadores, eu não estou falando que se ele tiver 30 aplicativos, talvez, mas ele vai ter um sistema. Então, ele precisa de alguém que controle aquele um sistema, um ERP. E aquele ERP, eventualmente, ele funciona lá, on-premise, né, dentro da máquina. Se eu sou o dono e resolvi levar ele para a nuvem, usando um outro operador, ele só é um operador por conta do ambiente de redes. O ambiente do ERP, não. Agora, se o ERP, ele já me fornece o serviço todo em nuvem, e eu simplesmente não tenho acesso mais nem ao banco de dados, eu posso transformar esse operador, que é um único operador que ele cuida, para mim, tanto do ambiente de rede quanto da aplicação, das regras de negócio, eu posso transformar ele no encarregado via contrato. E aí ele que vai estar responsável por esse tratamento de dados, porque ele realmente ele cuida da rede e ele cuida da aplicação, das regras de negócio. Vocês concordam com isso? Foi muito técnico. Não concordo. Eu acho que a partir do momento que você transferiu... O jurídico foi muito técnico, né, velho? Nesse ponto, Pedro, só deixa eu complementar aí, Marcos, um pouquinho aqui, ver. Nesse ponto, você está dando serviço para o cara, serviços técnicos de infraestrutura, de TI, e está dando cargo de encarregado para ele também. Daí aquela mesma sobreposição de externamente. Então, eu não acredito que seja uma boa prática isso não, sabe? Você tem que vai ter um DPO, pode ser terceirizado? Pode, mas não vai por o mesmo cara que cuida da tua infraestrutura para fazer isso, senão você vai tendo uma sobreposição. Não. Eu entendi que o DPO, ele precisa de ser uma pessoa mais neutra. Eu entendi isso, está bem claro isso, né? No dia que você colocou aquela frase que você não pode ser auditor de si mesmo, acho que você matou a questão, você pacificou, aquilo está muito bem resolvido na minha cabeça, eu acho que todo mundo. Agora, quando eu contrato um operador, que ele passa a ser o responsável pelo ambiente de rede, que ele que me dá acesso a todo o contexto da aplicação, ele pode ser o meu encarregado de dados. Se, eventualmente, o dono do sistema, do ERP que eu estou usando, ele também já me fornece a rede, porque ele me entrega tudo em cloud, eu abro um dashboard e eu faço o login único, já entro no sistema, não preciso de conectar em servidor, não cuido de banco de dados, não cuido de backup, não cuido de nada, isso tudo está no contrato que eu tenho com o ERP, então eu tenho 2 níveis, um ERP que eu coloco ele em nuvem ou eu coloco ele no meu servidor, usando um terceiro, ou aquele ERP, que é o sistema, que ele já me entrega tudo em nuvem. Então, em vez de eu ter 2 operadores, eu vou ter um só. E, nesse caso, esse operador ele também é responsável pelo tratamento de dados. No outro caso, a gente poderia estar pensando em colocar como esse operador da parte de rede como responsável pelo tratamento de dados. Porque é ele que trata a rede. Ele que dá acesso a tudo na rede. E aí ele também tem que ter entendimento de como que a aplicação funciona, para ele poder definir os usuários, porque é ele que vai fazer isso. Eu vejo que o responsável, aí, no caso, é o controlador. Eu não posso transferir a minha obrigação enquanto controlador. Mas o controlador, ele normalmente é o dono do negócio que sabe como que o negócio tem que funcionar, não como que é tecnologia. Então, ele nessa parte, ele vira da mesma forma. Eu não sei fazer a contabilidade, transfiro a responsabilidade de fazer a contabilidade para o meu contador. E transformo ele no responsável pelo tratamento fiscal. No final, eu sou o responsável, eu sei disso.
mas eu transfiro para ele a responsabilidade e vou ter como auditar, né? Na verdade, tem uma responsabilidade solidária, e no máximo igual, no máximo. Senão, se for para pender para um lado, a balança vai ser sempre para o lado do controlador. Ah, sim, tá certo. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, transfere a responsabilidade. Você o que você responsabilidade. Tanto que tem alguns casos que você começa a contratar seguros de falhas, né? Então, você contrata eu contrato um contador e contrato um seguro para uma falha daquele prestador de serviço, né? Para garantir que se houver uma falha, eu não vou quebrar porque ele errou. Isso também, eu já vi que isso também já começa a se tornar uma prática, porque as pessoas vão ficando mais preventivas, né? Sim. Mas, então, a gente está entendendo que é isso. O controlador, no final, ele realmente é sempre mais responsável. Mas ele vai ter que ter, do mesmo jeito que ele tem um contador, ele vai ter que ter um DPO, que é o cara que vai estar auditando o processo dele, e além desse auditor de processo, ele tem que ter um cara que seja responsável, e não pode ser o mesmo cara, nem o DPO tem que ser um cara, e o responsável de dados tem que ser um cara. Eventualmente, o responsável de dados pode ser um dos operadores? Eu não entendi bem o que você quis dizer com esse responsável de dados aí, Pedro. Isso não está claro para mim, essa função aí. Porque... É o quê? É responsável pelo tratamento desses dados? É isso que você está? Eu também fiquei com a mesma dúvida que eu... Porque, por exemplo, se eu não tiver um responsável, se eu não tiver uma pessoa responsável pelo tratamento de dados, como é que eu vou estar dando a responsabilidade para que o operador realize sozinho? Ou ele deve obediência ao DPO? Não, ele deve obediência ao controlador. Tudo tem que estar em contrato. Tudo que ele vai fazer tem que estar em contrato. Vamos pegar o caso da contabilidade que você falou. Eu não entendo de contabilidade, eu estou terceirizando. Na minha relação contratual com a contabilidade tem que dizer exatamente o que é fazer uma contabilidade. Tem que estar muito claro quais são todas as finalidades de tratamento que existem nessa relação com a contabilidade. Eu não entendo contabilidade, eu estou terceirizando. Mas eu só estou passando para ele a contabilidade. Tem várias ações ali feitas relacionadas à contabilidade. Ele tem que descrever todas essas ações em contrato. Aí nós assinamos. E ele não pode fazer nada diferente daquilo. Sim. Aí eu, olhando o contrato, eu sei, não, estou contratando você para fazer contabilidade, que a contabilidade requer todas essas ações, todas essas atividades, que não são poucas, né? Mas está restrito a isso. Aí, em termos contratual, e no contrato tem que constar ali quem é controlador e quem é operador. Tudo isso tem que estar bem definido. Se vamos transferir, esquece a contabilidade, transferimos para um ambiente de TI, terceirização de TI, seja um servidor na nuvem, seja para aplicação, seja só para backup, ou seja, toda uma infraestrutura. Tudo isso é limitado dentro de um escopo que tem que estar em contrato. E deixando muito claro que eu estou terceirizando isso porque eu não dou conta de fazer e o meu operador que está fazendo. Mas não pode fazer nada fora daquilo. Em nenhum momento ele vai se tornar controlador. Exatamente. Imagina assim, até reforçando o que o Rodrigo falou. Se eu posso fazer contabilidade tudo dentro da minha empresa, faz de conta que eu não preciso contratar ninguém de fora. Tenho contador, eu tenho programador, né, eu tenho servidor dentro da empresa, eu faço meu AD lá para controle de acesso, faço tudo dentro da empresa. Quem controla toda a forma de fazer? Proteção, segurança, backup, não é a empresa? Beleza. Então, agora você faz o seguinte, eu não... Não, mas na empresa você tem uma pessoa. Aquele funcionário não é um encarregado? Hoje a lei fala que o encarregado ele pode ser um funcionário interno. A lei fala. Ela não diz hoje que só pode ser externo. A gente fala do externo porque evita a questão do conflito de interesse, que essa seria uma das melhores Mas o cara que vai ser responsável pelo backup, que vai fazer as contas de usuário, ele é o encarregado. Não, é o responsável pelo a empresa vai definir uma pessoa, ela pode definir uma equipe, o gestor de privacidade, por exemplo. Então, eu vou colocar o Rodrigo como gestor de privacidade da minha empresa. Ele vai entender a questão da privacidade junto com a Vera, que mexe com o RH, junto com você, que mexe com a contabilidade, mas ele é o canal principal de comunicação de privacidade, de proteção de dados. Né? Então, é essa pessoa que vai falar com a pessoa externa, ou a empresa externa. Então, a partir do momento, eu acabei com um setor de contabilidade da minha empresa. Né? Vou desmandar a pessoa embora, que a pessoa não tem nada de contabilidade, e eu vou contratar uma empresa de contabilidade. Aí o Rodrigo entra no caminho.
Então a contabilidade, o que faz? Faz isso, faz aquilo, né? Faz um monte de tratamento de dados. TI, como é que a gente protege isso aqui? Através disso, através de backup, através de segurança da informação, faz tudo. Ok, então, estou te contratando agora, você é uma empresa de foto, estou te contratando. Eu quero esse mesmo tipo de demonstração. Entendi. Então, vamos colocar num contrato. Como é que você vai me proteger os dados aí em caso de falha? Se alguém vazar um dado aí, qual é a segurança de informação que você está aplicando? Quais são as medidas que você está praticando? Vou praticar isso. Ok, vamos concordar, fechou o contrato. Pronto. Sim, não pode mudar nada daí. Quando você contrata uma contabilidade, existe um jeito de você fazer uma auditoria que é estar, eventualmente, pedindo certidões negativas. Não, sim. É um protocolo padrão para algumas empresas que trabalham com licitação de manter as certidões sempre válidas. Isso garante que a sua empresa está em conformidade. Sim, mas aí é negócio, né? Não, sim, mas isso garante. Então, é um protocolo. Nem todo mundo faz isso o tempo todo, porque isso também custa um pouco de dinheiro, porque você tem que ficar pedindo certidão, comprando as certidões. As certidões, às vezes, elas são pagas. Uhum. Agora, quando a gente está falando de TI, não existe esse compliance. Esse documento não existe. Na realidade, a gente vive num limbo que ninguém está auditando. É de forma formal. Não tem uma auditoria. E contratar uma auditoria para fazer um negócio desse, para garantir, é um negócio muito caro, né? Então, a gente vai ter que ter um grau de confiança muito forte. Na verdade é assim, Pedro. Deixa eu citar para você aqui. As empresas acabam pedindo uma documentação comprobatória. Da mesma forma que, vamos pegar o caso lá da empresa que eu citei ali, que ela foi eximida pelo juiz de uma penalização, porque ela mandou documentação comprobatória, você, logicamente, cada empresa vai definir sua forma de trabalhar, que a própria LGPD define que você, enquanto controlador, tem que, de alguma forma, auditar o teu operador. Sim, tem garantia. Exatamente, tem que garantir. No teu contexto, vai avaliar o que é melhor. Como que eu vou fazer isso aqui? Me mande, por exemplo, todo o teu programa de governança. Vou exigir as suas documentações. Eu vejo no âmbito da nossa relação o que é importante para mim e eu peço as documentações que comprovam que existe isso. Né? Aí, logicamente, como é na qualidade você precisa de evidência. Então, você pede as evidências disso. Né? Por exemplo, que eu estava conversando até com um cliente. Uma forma, por exemplo, que você vai lá cabalística de você fazer isso. Peça relatório de impacto. Veja qual é a atividade de tratamento e peça um relatório de impacto. O relatório de impacto é um relatório completo de todo o programa de governança. Ali você vai ter tudo. Quais são as finalidades de tratamento, qual é a hipótese legal, quais dados são tratados, qual que é o ciclo de vida da informação, quais são os riscos que estão inerentes ao negócio, qual que são as medidas protetivas. É um relatório exaustivo. Eu estou fazendo um relatório de impacto no cliente, que nós estamos na reta final, dá um trabalho do caramba, fazer esse negócio. Entendeu? E ali você tem que fazer uma descrição completa de todo o teu programa de governança. Então, por exemplo, quer fazer um negócio simples? Peça um relatório de impacto completo. Ah, não tem um padrão hoje no Brasil. Exige um padrão, por exemplo, use da ICO, use da CNIL, pega a ISO 29134, tem boas práticas no mercado para você ir atrás. Né? Ou estipule uma tua. Cria um padrão, um template e manda pro cara, ó, preenche esse cara para mim aqui. O cara retorna, você avalia, não gostei, me relata melhor esse passo aqui que eu não estou entendendo. Não está muito claro para mim. Ou essa medida protetiva tua que está contando em relação a esse risco não está legal. Ou você pecou de algum risco aqui que eu sei que existe e você não está me contando. Logicamente, a gente está falando de coisas, conceitos aqui, não é matemática, 2 mais 2 dá 4. Sempre tem... A própria avaliação de risco tem o risco de não ser 100%. Né? Tem uma frase que a gente fala em gerenciamento de risco, é assim, o pior risco que existe é o risco desconhecido. E eles existem. Né? É aquele risco que eu não gerencio porque nem sequer sei que ele existe. Né? Então, isso pode acontecer, né? Você tem sempre muito preciso. Eu gosto da sua fala, que você acaba dando uma argumentação muito robusta. Realmente é muito legal. É porque ele não é técnico, né? Ele é aquele que ele chegou, tá aqui, já tô mostrando. Não, tô falando assim, ele não tem ele é fácil, você entende, né? A forma que ele tá te explicando e você consegue entender, não é igual eu lá na empresa que
fica igual você de vez em quando, Pedro, falando aí um monte de, de termos que é da área de vocês aí, de TI, e a gente fica voando, fala, meu, por favor, fala de uma forma que eu possa entender. E o Rodrigo é isso, ele é taxativo, Não, né? E ele... com certeza. Gente, a gente já passou 9 minutos e eu tenho compromisso até de buscar a minha esposa agora lá no trabalho dela. Achei que foi fantástico. O que eu queria, eu acho que a gente tem feito e curtos, está ficando mais legal também. Os vídeos gravados de 20 minutos, de 15 minutos, de meia hora no máximo, eles são mais fáceis das pessoas verem. Sim. E eu acho que o Rodrigo está se tornando um professor aqui, né? Porque ele, na hora que ele fala, vira conceito. Pelo menos é assim que eu tenho visto. Tem sido muito bom. E eu acho que vai dando autoridade para o nosso grupo, né? Isso também é bem legal. Então, eu, por mim, aqui, estou agradecendo. Realmente, Rodrigo, estou muito feliz, ainda mais do jeito que você falou, já são 2 vezes que você pacifica um assunto para mim. E é claro que o Marcos é sempre mais técnico também, igual eu, né? Eu acho que isso é uma condição que a gente vai ter que ir aprendendo, né? Esse que é a vantagem, né, do grupo de estudo, né? São informações diferentes, experiências, conceitos diferentes que vão se alinhando para a gente chegar num consenso. Acho que é por aí. O consenso que é o ideal. Perfeito. Isso aí. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Eu tenho que parar a gravação primeiro.